Quem não ouviu ainda essa expressão estudar o Dharma é estudar a si mesmo? Mas às vezes parece que não é bem assim, né? O budismo parece muito cheio de nomes, muito cheio de detalhes e coisas que não tem nada a ver com a nossa vida e pode parecer algumas vezes um esforço acadêmico, um esforço ah, como se fosse um hobby quase, como se fosse uma coisa que está alheio da nossa experiência cotidiana. Pode ser assim, mas não é para ser assim. Como conciliar essa vastidão com a nossa pequeneza, né? E em que sentido a gente deve encarar o Dharma nessa, em termos disso? Algumas vezes eu usei a expressão budismo de autoajuda para me referir a algo que eu vejo como uma tentativa rasa de transformar o budismo numa forma de terapia, ou até de coaching, ou até de, sei lá, uh, as pessoas parecem que estão fazendo terapia em grupo quando vão para a sala de meditação e elas estão só resolvendo problemas de relacionamento e resolvendo questõezinhas da vida delas, assim, e é isso que elas acham que elas estão fazendo dentro de uma sala de Dharma. Elas estão meditando para ter uma vida boa, né? E dentro disso, a perspectiva de quem entende do Dharma, eles pensam, bom, isso é um jeito de... Né, tem uma coisa ardilosa aí, tem uma maquinação por trás disso, né? Eles pensam, a gente atrai essas pessoas que têm essa conexão, quem ficar para ouvir o resto, tem conexão, vai praticar o Dharma. Então a gente cria um Dharma assim, do mínimo denominador comum da pessoa totalmente autocentrada, que quer ajuda nas coisas, nas picuinhas mais irrisórias da vida dela. E dentro dessa compaixão, a gente ludibria a pessoa a pensar em coisas mais profundas e a começar a se interessar pelo Dharma de uma forma mais ampla, de uma forma menos autocentrada. Ok, pode ter algum mérito nessa maquinação toda aí, em prover um pseudo caminho para pseudo praticantes. E o problema que se vê é que muitas vezes o Dharma não sai disso. Então, o Brasil, por exemplo, ele não tem erudição no budismo. Não tem quase ninguém estudando textos como o Taratantra Shastra, que eu comentei no vídeo anterior, ou mesmo o Madhyamakavatara. Tem talvez meia dúzia de gatos pingados na academia, fazendo um estudo que não tem relevância para o Dharma também. Pode um dia vir a ter. A academia no Brasil pode chegar a um ponto de ter uma relação com o Dharma, mas nesse momento eles não provêm traduções confiáveis, eles não respondem a nenhuma tradição, eles não estão em diálogo com os budistas. Então, o que surge na academia é extremamente duvidoso, extremamente problemático, extremamente voltado para os interesses da academia, né? E é muito pouco comparado com a Europa, os Estados Unidos, é irrisório, né? Sob esse sentido, não tem estudo do Dharma. E é muito importante estabelecer a visão. Algumas vezes, né, por exemplo, eu estava pensando, uma pessoa comentou sobre o meu vídeo anterior sobre o Asanga, né, e sobre o Nagarjuna e o Guru Rinpoche, etc. Essas figuras do passado, né, por que a gente estuda elas? Eu estou aqui no Brasil, 2019, o que o Arya Asanga tem a me dizer? Né? É muito deslocado, é quase como um fã de Star Wars, um nerd assim que gosta muito de Harry Potter, qualquer coisa assim. Vira um mundo de fantasia essa coisa do Dharma, né? E pode ser que seja assim, pode ser que a pessoa não tenha capacidade de integrar esses nomes, esses estudos, esses interesses, que é quase como um hobby, com a prática dela. Isso é muito triste também. Por outro lado, isso é tão triste quanto, quanto esse budismo fabricado para pessoas que estão buscando melhorar a vida delas, né? Com esse budismo de resolução de conflitos em relacionamento e de roda de violão hippie na floresta. Sob certo aspecto, essas duas formas artificiais de Dharma, elas não levam em conta refúgio, né? Elas levam em conta
reunir as pessoas, né, em torno de certo assunto, e só que essa segunda forma, embora ela seja uma coisa triste a pessoa se interessar pelo budismo de uma forma puramente intelectual e puramente como se fosse um RPG, né, como se estivesse brincando de feira medieval, assim, isso não é muito enfatizado. As pessoas acham isso pior, né, do que esse interesse. Pelo menos a pessoa lá está praticando para melhorar a vida dela. Parece uma coisa mais séria, porque ela está integrando, de alguma forma, ela está integrando o quê, né? Ela está integrando muita coisa. Muitas dessas pessoas não têm nenhum interesse em tomar refúgio, né? E até esses centros eles vão ensinar assim, refúgio é melhor sem compromisso, porque falar em compromisso é uma coisa que pesa, uma coisa um tanto desagradável, afasta as pessoas, então a gente não vai falar sobre compromisso, a gente não vai falar sobre refúgio, a gente vai transformar o refúgio numa coisa assim ampla, que Kumbaya, todas as tradições são legais e assim por diante, e assim a gente agremia um monte de gente superficial, né, na esperança de que um ou outro avance. Tudo bem, é uma estratégia problemática, mas é uma estratégia. Agora, essa segunda forma, assim, das pessoas que são mais parecidas comigo, eu não vou dizer eu, né, porque eu tenho uma prática, eu tenho conexão com a Sangha, eu tenho conexão com professores de linhagem, assim por diante, né. Então, a minha prática está integrada na minha vida no sentido também que eu vivo em torno do Dharma de qualquer forma, né. Então, até isso também é um também tem dificuldades específicas nisso, né? Mas, digamos, uma pessoa que tem um interesse mais em saber esses nomes, saber essa história, um interesse mais acadêmico, mas que não seja puramente acadêmico. E daí essa pessoa começa a girar em torno dessas figuras históricas, essas ideias do budismo, e não tem muito como. A solução para isso é encontrar um professor, encontrar uma comunidade para botar isso em prática. Mas mesmo essa coisa de leitura e de interesse em circular essas palavras na mente da pessoa e tentar entender, se esforçar com relação a essas coisas profundas que muitas vezes aparentemente não tem relação direta com a experiência cotidiana da pessoa. Isso é uma forma também, pode ser uma forma de alienação, mas eu estou querendo dizer aqui que isso também é uma forma de não se autocentrar. Então, aquelas pessoas que estão lá fazendo um budismo de o que isso faz por mim, isso tem uma pobreza, né? Então esse budismo meio fantástico, ele tem a sua pobreza também, mas é uma pobreza equivalente. Então esse budismo não faz nada pela pessoa, mas ele também gira na mente certas ideias e ele também tem potencial de conectar a pessoa. Então a gente não pode ser crítico com relação a essa, ou totalmente crítico com relação a essa noção começar a tratar de certos temas, começar a tratar de certas coisas que não tem relação com o cotidiano, com o que está nas notícias, com o que está na nossa vida. A gente está tratando do Arya Asanga, a gente está tratando dos 5 tratados do Maitreya que se estuda no mosteiro por muitos anos. Então, o que, que é isso? Saber o nome desses comentários, saber o nome dos comentários, dos professores que falaram sobre isso. Parece, realmente vai parecer RPG. É uma coisa que não tem, é totalmente, né? Uma vez um cara lá lambeu os vermes de uma cadela. O que isso tem a ver com a minha vida, né? Aí foi para uma terra pura do Maitreya. O que eu tenho a ver com esse Buda do futuro? O que eu tenho a ver com essas histórias fantásticas do budismo? A pessoa pode pensar assim, né? Não é isso que eu quero. O que eu quero é estudar a mim mesmo. Estudar a mim mesmo, eu quero resolver o meu problema aí com o meu filho, com a minha esposa, com a minha mãe, com o meu chefe e ter menos raiva no trânsito e mais paz, né? As pessoas vão no centro, os visitantes, os turistas vão no centro budista assim, ai, que lugar pacífico, não quero tanta paz, né? Aí tu vai chegar para eles assim, sabe o que produz paz? Refletir e eliminar o apego a características. Não dá, né? A pessoa vai te achar que tu é louco, né? Então, primeiro tu vai ter que explicar o que que é laksana, característica, definidora e assim por diante. Então, enfim, mas fazer circular essas palavras e ter intenção de tomar refúgio e ter intenção de se conectar, essas palavras e esses professores, e ter intenção de se conectar com o Dharma e integrar o Dharma na vida, isso tudo tem um ponto de confluência. Isso tudo não vai ficar só assim
Então a pessoa insiste nessas interdependências e como o Asanga teve dificuldade 12 anos, né, fazendo prática sobre a figura que ele considerava que ia dar bênção para ele, que era o Maitreya. E ele não teve nenhuma visão, nenhuma experiência do Maitreya. O Maitreya é a própria natureza de Buda dele. Né? Ele chamou de Maitreya, ele disse assim, eu quero ter conexão com esse Bodhisattva que vai ser o próximo Buda. E daí ele foi fazendo prática e ele, né, teve essa experiência, ele teve alguma experiência lá que produziu esses tratados, que produziu essa figura histórica importante para o budismo com tantos ensinamentos tão importantes. Então, da mesma forma nós temos essa conexão com Longchenpa, nós temos essa conexão com Guru Rinpoche, nós temos essa conexão com Milarepa, nós temos essa conexão com o Buda Shakyamuni, com o Sariputra, com tantos arhats, com tantos bodhisattvas, com tantos budas, e aos poucos a linhagem vai ficando clara para nós. Né? E a linhagem ela é a própria continuidade dessas bênçãos até nós hoje em dia. E um dia a gente vai ouvir novamente, ler novamente a história do Asanga e lembrar que o professor da gente contou essa história para nós pessoalmente, talvez 20 anos atrás. Né? E daí a gente vai lembrar da bondade do nosso professor e de como tem essa perspectiva, ela está permeando a tua prática há vários anos, e o Asanga está há vários anos, como o Nagarjuna, como o Guru Rinpoche, eles estão há vários anos te ajudando no caminho, e tu tem uma conexão pessoal com eles. Né? Eles não vão ser mais só personagens numa trama budista que aconteceu lá na Ásia. Né? Então, isso também é integrar o Dharma. E daí eles vão fazer sentido para a tua vida. E essas tuas picuinhas, tuas pessoalidades, os teus autocentramentos, as tuas dificuldades na tua vida, isso daí não tem o menor interesse em trabalhar isso. O que a pessoa precisa é integrar o Dharma para aprofundar a vida dela. Né? Para se tornar um desses lumiares, para se tornar um exemplo como esses professores foram. É para isso que se pratica o Dharma. E é se voltando para o Dharma com essa motivação de sustentar esses ensinamentos, de trazer esses ensinamentos para outras pessoas, de não deixar que esses ensinamentos sejam distorcidos, ter essas intenções, todas as intenções nobres, porque você sabe da profundidade disso, você desconfia um pouco da profundidade disso, você desconfia um pouco do benefício que isso pode trazer. É por isso que você pratica o Dharma. Então, fica essa dica aí. Não é para ser um Dharma de RPG, um Dharma de nerd, um Dharma acadêmico, um Dharma só de ideias. Né? A pessoa deve ter prática, ela deve integrar a prática na vida cotidiana. Por outro lado, a pessoa não deve procurar o Dharma como terapia, não deve procurar o Dharma como autoajuda, não deve procurar o Dharma como forma de resolver as questões de família dela, as questões dela. Né? As questões dela, esses problemas são sempre os mesmos e estão sempre aí. Se focar neles aumenta eles. Então a gente tira o foco do autocentramento, de resolver a vida da gente. A notícia boa e ruim é que não tem solução. Essas questões pessoais, elas vão seguir enquanto tiver karma. Então, a pessoa tem que ter essa clareza e parar de brigar com os galhos, né? Ela tem que ir lá pro tronco da árvore, lá porque realmente pro dilema existencial profundo, né? É lá que ela vai encontrar as 4 nobres verdades, é lá que ela vai encontrar a prática do Dharma, é lá que ela vai encontrar o príncipe Siddhartha fazendo prática para atingir a iluminação. Então, enquanto a pessoa estiver aí preocupada com o próximo boleto, preocupada com a namorada, preocupada com sei lá, com os dilemas ambientais atuais, que são muito importantes, mas que são irrisórios perto da noção do samsara. Tá, é tudo ótimo você ter uma relação melhor com a sua namorada, é tudo ótimo você ter dinheiro para pagar seus boletos, é maravilhoso você defender o ambiente, mas isso tudo está muito aquém do problema central do samsara. O samsara vai seguir operando e no Dharma nós estamos trabalhando numa raiz mais profunda, né? Então, eu não estou dizendo aqui para ninguém parar, para as pessoas desistirem da vida ou para as pessoas desistirem dos relacionamentos, para as pessoas desistirem
de tentar melhorar a situação com relação ao ambiente, mas eu estou dizendo que se a gente está na perspectiva do Dharma, a gente tem uma visão mais profunda. E a gente sabe que não tem solução definitiva para essas coisas. Então vai ser sempre se a pessoa se focar nisso nessas coisas como coisas primárias, a pessoa vai para sempre ter uma visão pequena, né? A visão só desse corpo, a visão só dessa vida, a visão só desse planeta, a visão só dessa existência ou desse conjunto de existências que estão aqui. Então isso daí se a pessoa olha de um tempo cósmico aí, se a pessoa estuda um pouco de física, cosmologia, ela já olha aí que nós somos um pedregulho. Se os seres humanos não fossem tão terríveis e não estivessem dificultando as coisas para eles mesmos, o nosso planeta tem dias contados também. E nenhum. Daí tem esse pessoal também que gosta de outros planetas e de outros lugares. Então, nenhum lugar é definitivo, nenhum lugar vai resolver. Vai dar, no máximo, alguns bilhões de anos a mais. Então, eu digredi, né? Mas basicamente o ponto é pensar sobre o Asanga, pensar sobre as características, pensar sobre essas três portas do Dharma, né? Que era vacuidade, ausência de características e ausência de intenção ou de finalidade, né? São as três. Isso daí é bem importante. Não é qualquer coisa. Se a pessoa conseguir integrar isso na vida dela, ela deve tentar. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Peka Jarpa do Tendioti. Om Soati Diamante Penedira Sawa Concha Zio Zeta Ibai Médio no Tutu Piamania Jogi Sasunda do Tendioti. Time Kwene Pema Sambal Sasora Gente no Pai Gardiwan Shujuku do Pegu Kusa Destintes em Darshinju. Jigmetu Jutru Panangue Wacha Tungo Pateno Muyeng com Pamalora Sanelun do Tileta do Tendioti. Pemejasun Pemerisu Je Pemetan Lati Kusizuan Pemancha de Droma de Sojino Nibe Melun de Drujoti. Penenjon Enechim Potem Payuri Nebadan de Basim Pechambundan Kuseja Sentendioti. Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado eu Wajin Boja Bartia com seu tutor da Poça Sol de Psochin de Lapto Sushi não se mueve de chuva dançam balão de do Partingelo o marrom bezaguru pema cd rum que loja som de lote as alianças som de papel do Jushu Sung não guarda miral do Sungele show